Nesse vídeo eu quero conversar com as pessoas que estão procurando psicólogos clínicos para fazer, o seu tratamento, a sua psicoterapia. E essas pessoas muitas vezes ficam perdidas, não sabem qual profissional procurar. Será que tem muita diferença de um para o outro? Eu posso fechar os olhos e apontar o dedo aqui numa lista de profissionais e escolher o primeiro que o meu dedo encontrar? Será que eu devo procurar os mais velhos, que são mais experientes? Esses jovens são mais atualizados? Mas quero falar também com pessoas que já tiveram experiências com psicoterapia, principalmente as que tiveram experiências ruins. Às vezes uma pessoa já se submeteu a 2, 3 profissionais diferentes, não deu muito certo, não gostou do que vivenciou lá, acha que não adiantou quase nada ou até mesmo nada, e aí elas se desestimularam de continuar procurando psicoterapia. Se convenceram de que aquilo não funciona, ou não funciona para elas, para o caso específico delas, para a sua constituição psicológica. Vou falar um pouco sobre tudo isso e aí a gente vai chegar num assunto interessante. Por que algumas pessoas elogiam o tratamento com psicólogos e outros dizem que não valeu nada? Por que é bom para uns, para outros não? E por que algumas vezes até acontece de uma pessoa recomendar um tal profissional, né? Você está procurando, fala com um amigo, uma amiga que você precisa, está pensando em fazer psicoterapia, e essa pessoa fala, vai no doutor tal, na doutora tal, que eu me tratei com ele, com ela, e são excelentes. E aí você vai naquela pessoa e não vê essa excelência. Por que essa diferença toda em experiências? Bom, com tudo isso, a minha intenção final é passar para vocês uma perspectiva ampla desse negócio de psicoterapia, de diferenças ou não entre profissionais, para que as pessoas não se desestimulem, não desistam de buscar tratamento se elas estiverem confusas ou se elas já tiverem tido uma experiência negativa. Bom, será que tratamento é tudo padronizado? Ou seja, se você foi 1, 2, 3 não deu certo, pode desistir porque é tudo igual. Não, definitivamente não é desse jeito. Em termos gerais, existem diferentes orientações, ou escolas, ou linhas, ou abordagens, usam-se todos esses termos, de psicoterapia. Linhas diferentes. Existem esses perfis, que daqui a pouco eu vou mencionar alguns, mas mesmo dentro de um mesmo perfil profissional, de uma certa orientação teórica, ainda assim tem muita variação. Então é a primeira coisa que eu quero ressaltar nesse vídeo. Se você teve algumas experiências, talvez você não tenha encontrado a linha de trabalho mais adequada para você. Talvez você nem saiba qual a linha a que você se submeteu, né? Por exemplo, você pode ter uma queixa assim, que você passou por alguns profissionais que te fizeram falar de muita coisa, você até teve que se repetir, né? Você teve que voltar lá no início de novo, quando mudou de um profissional para outro, porque a maneira que você encontrou de se expressar, puxando as histórias lá na sua infância. Você falou de tudo de novo, tal, explorou muitas emoções, mas depois chegou num ponto que nada era proposto. E aí você se pega naquela situação. Bom, se for todo mundo assim, não adianta eu procurar outro. Existe até esse tipo de diferença entre as linhas. Algumas são mais concentradas em fazer a pessoa falar e outras são mais concentradas em, a partir de certo momento, começar com proposições, com intervenções. Essas diferentes linhas teóricas e as suas consequentes diferentes propostas podem variar em muitos aspectos. Por exemplo, o profissional pode ter interesse maior ou menor em que o seu paciente fale do passado. Algumas se concentram muito nisso porque acham que tem que buscar lá no passado as origens dos problemas. Outras podem se preocupar menos com o passado e focar mais na sua situação atual e o que pode ser feito dali para o futuro. Tem profissionais de psicologia clínica que falam muito pouco, alguns quase não falam nada nas sessões e até os pacientes costumam reclamar disso, né? Estou falando sozinho aqui todo dia.
Outros não se incomodam com isso, outros pacientes gostam até de ter muito espaço para se expressar, sem ser até interrompidos. Alguns profissionais gostam de ir dar um passo adiante e tentar oferecer uma solução para um problema prático que a pessoa tem. Outros se negam a oferecer qualquer solução quando o paciente pergunta: o que eu devo fazer? A resposta é: por que você acha que eu devo dizer o que você deve fazer? Alguns profissionais passam tarefas para você realizar em casa, para você ter um desenvolvimento ali fora do horário da sessão. Outros não passam nada. Alguns perguntam muito detalhadamente sobre a sua vida, as suas circunstâncias, os seus ambientes. Parecem investigadores. Outros deixam você falar apenas do que você tiver vontade de trazer de detalhes. Alguns têm interesse nos seus ambientes onde você frequenta, querem dados concretos sobre esses ambientes. E outros só querem saber o que você pensa sobre as coisas. Não se importam tanto com dados concretos, mas com aquilo que você enxerga. Eles querem saber da sua ótica. Alguns profissionais podem ser confrontativos, provocativos, e aí você pode ser levado a passar alguma raiva ali durante a sessão e até se exaltar em algum momento, mas eles entendem que isso é bom para justamente trazer coisas à tona. Outros têm a preocupação de ficar o tempo todo sendo compreensivos e evitar confrontações. Tem terapias que são planejadas como um planejamento mesmo de etapas ao longo do tempo. Outras são improvisadas ali no momento de cada sessão, seguem ao sabor do que o paciente traz para a sessão, não tem uma agenda já pré-determinada. Algumas terapias são sempre iguais, você faz muito tempo e na última sessão você está fazendo praticamente a mesma coisa da primeira. Outras têm etapas, as etapas são esgotadas e novas etapas adentradas. Algumas psicoterapias têm uma previsão de duração, de prazo, por exemplo, 15, 20 sessões, 6 meses, ou por número de sessões ou por tempo, né? Outras não, vão seguindo indefinidamente. Tem gente que está há 10 anos fazendo certos tipos de psicoterapia. Bom, outra coisa que a gente precisa considerar para saber por que pode dar certo ou dar errado é um ponto de vista no outro sentido, que se refere às necessidades do paciente. O paciente tem necessidades diferentes porque ele é uma pessoa diferente e o seu problema é diferente. Então, o perfil do paciente pode levar a que ele se dê bem com um determinado tipo de profissional e não se dê bem com outro. E aí a gente começa a entender aquela pergunta que eu fiz lá no início. Por que às vezes uma pessoa recomenda um profissional e você vai lá e não dá certo? O profissional é o mesmo, mas as suas demandas, a sua constituição é diferente lá do seu amigo que te indicou, então pode ser que deu certo para ele e para você não vai dar. Uma outra coisa também que deve ser considerada, primeiro eu falei de uma linha profissional, depois eu falei do perfil do paciente, ou do cliente, como também é chamado. Agora essa terceira vertente fala a respeito do, vamos dizer, do talento pessoal daquele psicólogo ou psicóloga. 2 psicólogos podem seguir a mesma linha teórica, mas um ser muito melhor do que o outro, por experiência, por estudo, ou por capacidade mesmo, por talento. O grau de desenvolvimento que ele está também na sua carreira, né? Em qualquer profissão tende-se a ir melhorando com a experiência, o que não significa que um profissional com 20 anos de experiência vai ser melhor que um com 2 anos, porque aí tem os outros fatores aí que eu mencionei, né? Por exemplo, o talento pessoal. Aqueles que têm mais capacidade de investigação e raciocínio, que geralmente escolhem as linhas que são investigativas. Olha um outro fator pessoal interessante aí, o quanto que aquele profissional está disposto a pensar no seu caso fora do seu horário de atendimento. Ou seja, depois que você se despede e sai, será que ele vai ficar tentando analisar o seu caso para adiantar alguma coisa para a próxima sessão, ou ele esquece de você e só vai lembrar de novo quando você voltar para o consultório? Isso importa muito no desenvolvimento de um bom plano de tratamento. Também existem assuntos, temas, tipos de problemas que são de maior interesse ou de maior naturalidade para o profissional trabalhar.
Então tem gente que trabalha muito bem, por exemplo, com luto, outros trabalham muito bem com mudanças de carreira. A familiaridade, a preferência com o tema conta muito. Tem temáticas que motivam mais o profissional, né? Ele fica mais interessado em ajudar com aquilo ali, mexe mais com a sua motivação. E aí ele domina melhor aquele tema, geralmente. Bom, pensando em falar rapidamente sobre as modalidades, talvez a escola mais conhecida de todas, né, que tem uma tradição mais longa e bastante forte aqui no Brasil, seja a psicanálise, que a rigor não é nem um braço da psicologia, é uma coisa paralela, mas que trata do mesmo jeito, né, num consultório e os mesmos problemas, geralmente. A psicanálise é aquela para pessoas que gostam de pensar mais sobre si. Geralmente ela é muito voltada para o passado, tem muito interesse na infância e trabalha com a ideia de coisas inconscientes, de coisas simbólicas. Isso aqui representa aquilo. Vai tentar explicar, por exemplo, um problema que você tem no seu local de trabalho com o seu chefe, dizendo que o seu chefe talvez esteja representando a figura paterna e você teve um problema na sua infância que está repercutindo agora. Essa é a psicanálise. Por outro lado, a psicologia comportamental, ela já se preocupa bem menos com essas coisas e ela vai tentar analisar os estímulos que estão acontecendo ali, naquele ambiente de trabalho, por exemplo. Vamos pegar esse mesmo problema para todas. O que o seu chefe está fazendo que está te incomodando? E o que será que você está fazendo que está incomodando ele, provocando e gerando esse atrito entre os dois? E como será que a gente pode mudar isso? Que tipo de alterações a gente pode fazer aí nesse convívio, ou talvez no espaço ali de convívio, para que essas coisas melhorem? Uma muito conhecida também é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela trabalha com essa parte comportamental anterior, mas ela foca muito mais nos pensamentos que as pessoas têm quando estão ali no meio das suas vivências, né? Em toda a relação, em todo problema, você está sempre pensando. Quais são os seus pensamentos que podem estar levando, nesse exemplo, a você estar com esses problemas com o seu patrão? Quais as crenças que você tem sobre o seu trabalho, sobre si mesmo, sobre ele? A psicoterapia da Gestalt vai trabalhar bastante voltada para as emoções, também para os seus sentimentos, para aquilo que você enxerga das situações, o que você está percebendo de cada situação, como que isso está mexendo com você. E ela gosta de trabalhar bastante com alguns exercícios que você faz ali na hora, algumas dinâmicas ali para que essas coisas venham à tona. Psicologias de linha humanista tendem a valorizar o seu potencial, a te incentivar, a mostrar o lado positivo das coisas, o lado positivo que você tem para enfrentar e assim trazer os seus recursos para lidar melhor com as situações. Bom, para finalizar o vídeo, eu tinha pensado em tentar fazer sugestões, tipo, se você é assim, talvez você deva procurar esse tipo de psicoterapia. Só que eu comecei a pensar e rapidamente eu vi que isso ia dar um trabalho tremendo e ia ficar ainda, no final das contas, muito incerto. Teria que fazer uma tabela com inúmeras linhas, inúmeras colunas, né, para eu tentar abranger pelo menos o básico das coisas. Se você tem mais ou menos esse perfil, procure esse profissional. Se você tem mais ou menos esse problema, procure aquele profissional. Só que aí entram as combinações, né, que iam dificultar bastante. E lembrando das diferenças pessoais entre esse e aquele profissional. Então, desistir dessa ideia. Eu quero deixar a coisa mais ou menos desse jeito, apenas para você entender que se a sua experiência até hoje não foi boa, não desista, não desanime, porque você não experimentou as possibilidades todas que existem, né? Continue tentando, que uma hora pode acontecer esse casamento perfeito, né? Ou pelo menos adequado, esse bom entrosamento, essa combinação favorável do seu problema, das suas características, da linha que o profissional segue e das características pessoais do profissional. Quando essas 4 coisas se alinham, você tem um tratamento que vai ser útil para você. E nesse sentido, para aumentar a sua chance de êxito, para você não ter que ficar só contando com a quantidade para uma hora da sorte,
procure ir se orientando a respeito de psicoterapia. Siga aí algum canal, algum perfil, como esse, por exemplo. Quanto mais você souber dessas coisas que eu falei aqui, melhor vai ser para você procurar um profissional adequado, ou talvez você até num primeiro contato já fazer para esse profissional as perguntas certas para você ter aquele feeling de que está indo na direção correta ou não. Espero que tenha ajudado. Um abraço, até um próximo vídeo.